Boa noite, pessoal. Vamos retomar alguns estudos sobre a lei de Ohm. Lembrando que esse nome Ohm vem do físico alemão chamado Georg Simon Ohm, que foi o cientista que deu nome a essa lei, tá certo? O que ele estudou? Ele estudou sobre resistência de condutores e ele verificou o seguinte, que a resistência de um condutor depende de três aspectos: temperatura, depende do tipo de material e depende também de suas dimensões. E ele criou e estudou e desenvolveu essa primeira lei, que é chamada primeira lei de Ohm, que é o que nós vamos verificar agora. Esse R maiúsculo é a resistência do material. Esse U significa tensão ou a diferença de potencial. E embaixo eu tenho a intensidade do material. Então, verifiquem o detalhe das unidades de medida. Resistência, o símbolo da unidade é esse símbolo que é chamado de Ohm. Da tensão ou a DDP, a unidade de medida é o volt, é um V minúsculo. E de intensidade, a gente vai ver que a unidade de medida é o ampere, é um A maiúsculo que a gente utiliza para representar. Vamos ver um exemplo de exercício, como é a aplicação dessa primeira lei de Ohm. Um resistor tem resistência igual a 5 ohm, tá certo? Então, o R dele é igual a 5. E é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade igual a 4 ampere. Qual é a tensão em seus terminais? Então, gente, toda vez que estiver sendo pedido em um exercício a tensão ou a DDP, que significa diferença de potencial, é o meu U. Correto? Então, R igual a U sobre I. Um detalhe interessante, para ficar até fácil de decorar essa fórmula, essa fórmula é conhecida como fórmula de Rui, porque é R de resistência, U de tensão e I de intensidade. Então, com essa pequena fórmula, eu consigo calcular tanto a resistência do material, como a tensão, como a intensidade. Tá certo? Então, vamos só fazer agora a substituição na fórmula. Veja bem, aqui no problema, eu quero saber a tensão. O que eu quero calcular é o U. Eu tenho a intensidade, eu tenho a resistência. Então eu tenho que mexer com a fórmula para ela ficar desse jeito aqui. Pessoal, eu tenho R igual a U sobre I, tá certo? Na realidade, eu tenho os valores, eu tenho o valor de R, como eu tenho o valor de I. Eu tenho o valor da resistência, que é 5 ohm, e eu tenho o valor da intensidade, que é 4 ampere. Primeiro, eu tenho que dar uma ajeitadinha aqui nessa fórmula, porque o I que está no denominador, eu tenho que passar para o outro lado. Como eu tenho uma divisão aqui, eu passo para o outro lado multiplicando. Então, a fórmula fica U igual a R vezes I. Por isso que fica multiplicando. O I está aqui no denominador. Se eu jogar ele para o outro lado para poder isolar a minha tensão, ele passa multiplicando. Então, a partir do momento que eu tenho a fórmula U igual a R vezes I, eu só jogo os valores. O que é o 5? 5 é a minha resistência, 4 é a minha intensidade. Fazendo a continha, U vai ser igual a 20 volts. Sempre tomando cuidado, pessoal, com a unidade de medida. Unidade de medida da tensão, volts. Então, o resultado desse primeiro problema é 20 volts. Vamos pegar um segundo exemplo.
Qual a intensidade de corrente que percorre um resistor de resistência R igual a 5 ohm ligado a uma tensão elétrica de 40 volts? Então, olha só, aqui o que eu tenho? Eu tenho a minha tensão, que é 40 volts. Então, aqui ele está me dando a tensão e ele está me dando o quê? A minha resistência. Vamos utilizar a fórmula. U igual a R vezes I. Tá certo? Eu tenho o valor de U? Tenho 40. Igual 5 vezes a intensidade, que é o que eu quero saber. Aqui eu não tenho uma multiplicação, tenho que isolar o I de intensidade. Esse 5 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. I igual 40 dividido por 5, a minha intensidade é igual a 8 amperes. Com esses dois exemplos, eu vou passar agora para vocês alguns exercícios para vocês treinarem. Tentem se esforçar, observem bem o exemplo que eu coloquei agora para vocês e vai ficar bem facinho de tentar resolver. Muito obrigado, até a próxima aula.